Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje nós vamos mergulhar novamente em uma das histórias mais intensas e pesadas do Demolidor, A Cold Day in Hell, um dia frio no inferno. Essa não é só mais uma HQ de heróis contra vilões. Aqui a gente vê Matt Murdock, já velho, quebrado, sem os seus poderes, vivendo em uma Nova York em ruínas e tomada pela miséria. É quase como se fosse o fim do mundo, mas Matt Murdock ainda acredita que Deus tem um plano para ele. O que torna essa saga única é justamente isso. Não se trata apenas de lutar contra criminosos, mas sim contra suas próprias fraquezas, contra o tempo, contra a ideia que talvez a sua história esteja acabando. Só que, como sempre, Matt mostra pra gente que nunca é só sobre vencer, é sobre resistir. E hoje a gente vai ter um mega resumo dessa história. A história já começa pesada. Matt está envelhecido, sem os seus poderes e os reflexos que tinha antes. E até mesmo, ao ser abordado em um assalto, uma coisa que ele como Demolidor conseguiria se livrar facilmente, mostra o quanto ele não é mais aquele herói que saltava pelos prédios. Ele falha miseravelmente tentando reagir, e isso dói mais do que qualquer ferida. Ele vive administrando um lugar comunitário, o Bethlehem Jacks, onde distribui comida para os necessitados. Esse lado humano mostra que mesmo sem os poderes, ele nunca deixou de tentar ajudar. Mas o contraste é brutal. O Demolidor, que já esteve ao lado de deuses e enfrentou inimigos brutais, agora é espancado por desconhecidos nas ruas. Mesmo assim, ele continua em pé, porque esse sempre foi o espírito de Matt Murdock. Logo no início, temos uma das cenas mais simbólicas. Matt conversa diante de um túmulo, e a revelação é que aquele túmulo pertence a ninguém menos que Wilson Fisk, o rei do crime. O maior inimigo do Demolidor já não está mais ali, mas o mundo continua um inferno. É quase irônico, derrotar o vilão não significou nada diante da decadência ao redor. E o que mais choca nessa cena é que Matt trata o túmulo de Wilson Fisk com muito carinho, respeito e demonstra saudade em suas palavras. E esse clima de derrota ecoa em todo o arco. Matt é assombrado pelo peso de suas perdas, pelas memórias de todos que caíram ao seu lado. É um eco da saga Renascido. Mas aqui a sensação é mais amarga. Não há juventude para recomeçar, só o peso de uma vida inteira de erros e lutas. A grande virada vem quando acontece uma explosão em Hell's Kitchen, causada pelo mesmo composto químico que no passado deu os poderes do Demolidor. O ataque é devastador, mas no meio do caos, Matt acaba recuperando seus poderes. É como se o destino tivesse zombado dele, devolver a força, mas num mundo que já não tem mais esperança. E é aqui que a história ganha ritmo. Matt volta a ser o Demolidor, não como antes. Os poderes dele oscilam, falham em alguns momentos. Ele sente que talvez essa seja a última vez que vai poder lutar como o homem sem medo e quer aproveitar todo o momento. Logo depois de recuperar seus poderes, Matt encontra o Capitão América. Só que aqui, sem glória alguma. Não é o herói que a gente lembra. Steve está muito mais velho, acabado e machucado, lutando para salvar uma garotinha em meio ao caos da explosão que devolveu os poderes do Demolidor. Matt presencia tudo e depois percebe de longe quando os batimentos cardíacos do capitão param. A morte de Steve é um dos momentos mais fortes, porque passa o bastão de forma simbólica. Mesmo caindo, ainda existe alguém que precisa carregar a chama. Essa garotinha passa a ser o símbolo de esperança dentro da narrativa. É claro que nenhuma HQ do Demolidor estaria completa sem o mercenário. Só que dessa vez, ele também está quebrado. Ele tem uma doença degenerativa, provavelmente Parkinson, já que ele comenta que suas mãos tremem. Mesmo assim, ele ainda é letal. Ainda é a sombra que define a vida de Matt. E aqui a crueldade é levada ao limite. Descobrimos que o mercenário tem um justiceiro vivo, preso como um troféu, mutilado, sem os braços e pernas, pendurado como se fosse um aviso. O mercenário é mais do que um vilão.
Ele é um lembrete de que a violência não perdoa ninguém, mesmo nesse mundo de miséria. Enquanto os poderes de Matt ainda oscilam, ele revive os velhos tempos, lutando ao lado de Elektra contra toda uma horda de bandidos. É como um respiro nostálgico, mas breve, porque logo descobrimos que o plano do mercenário é capturar aquela mesma garota que Steve Rogers morreu protegendo. O vilão revela a sua intenção final de fazer uma explosão enorme para consumir Nova York, devastar a cidade, como uma espécie de ato final. E em um momento irônico, ele liberta o Justiceiro, acreditando que ele não seria capaz de fazer mais nada dadas suas condições. Só que Frank Castle, mesmo mutilado, prova que ainda é o Justiceiro, arrebenta vários inimigos e consegue libertar a garota. No clímax, o mercenário faz uma transmissão para toda Nova York, intimando Matt para lutar. A batalha final é brutal, suja e quase letal para os dois. Matt quase morre, até que o Justiceiro aparece no último momento e acaba salvando Matt mesmo sem ter a intenção. Entretanto, esse foi o seu último ato. Logo nas próximas imagens, vemos Frank Castle, o Justiceiro, morrer nos braços de Matt Murdock. O desfecho chega quando o mercenário, prestes a detonar a bomba, é agarrado pelo Demolidor, que se joga do alto do prédio junto com ele. Ambos caem destruídos no chão. Ainda assim, o mercenário consegue cuspir um dente e usar a sua habilidade de atingir os alvos para acionar o controle e explodir a bomba que vai devastar Nova York. Matt, quebrado, sangrando e agora literalmente à beira da morte, ainda pensa em ajudar os outros, mas é nesse momento que vem a revelação mais importante. Aquela mesma garota que o capitão havia morrido protegendo tem poderes, e é ela quem realmente pode salvar Nova York e todas as pessoas que estão ali. Matt, então, finalmente entende que ele nunca foi o protagonista dos planos de Deus. Seu papel, na verdade, era garantir que essa menina tivesse a chance de ser boa, de fazer o bem, fazer o que ele não conseguiria fazer por conta agora de suas limitações, por suas feridas, por sua idade avançada. Ele passa suas últimas palavras para a garota, incentivando-a, e com isso, finalmente, o Demolidor descansa. Um herói que sempre acreditou na fé e que até o fim cumpriu a sua missão. E é assim que termina a HQ A Cold Day in Hell, um dia frio no inferno. Não como uma história de vitória, mas uma despedida. Matt Murdock não tinha armaduras ultra-tecnológicas, não tinha exércitos e nem poderes cósmicos. Ele tinha só coragem, resiliência e fé. E mesmo no fim, quando ele não tinha nada a ganhar, ele encontrou um propósito. Essa HQ não é sobre o Demolidor vencer. É sobre o que significa ser humano. Falhar, sangrar, mas nunca deixar de lutar. E por isso, ela fica com a gente muito depois que nós fechamos as páginas. Mas eu quero saber, qual foi o momento que mais mexeu com você? A volta dos poderes? O sacrifício do Capitão América? A luta final contra o mercenário? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, porque ainda tem muita história incrível pra gente abordar aqui junto. Valeu!